Seja bem-vindo. Dois retratos do Senhor Jesus Cristo segundo a Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos caso. Nesse primeiro traçado, nesse primeiro desenho, nessa primeira descrição do Senhor Jesus Cristo, em Isaías capítulo 53, do versículo 1, nós temos praticamente, assim, de uma forma resumida, 8 características. Renovo, que brota de uma raiz de uma terra seca, sem aparência e sem formosura, sem beleza, desprezado, homem de dores, ferido de Deus, oprimido e humilhado e cortado da vida. Apocalipse capítulo 1, nós temos o segundo retrato que a Bíblia traça do Senhor Jesus Cristo, do versículo 12 ao versículo 15. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva, lã como a neve. Os seus olhos como chama de fogo. E o versículo 15. Os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas, tinha na mão direita as 7 estrelas, tinha 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, João traça na sua visão, Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 ao 15, o segundo retrato de Cristo, totalmente diferente do primeiro retrato que Isaías traça. Praticamente temos aqui também 8 características, né, do retrato de Cristo na descrição, na visão do apóstolo João. Primeiro, o Senhor tem vestes até os pés e cinto de ouro. Aqui ele é exatamente realeza, ele é sacerdócio. Cabeça de cabelos branco como lã e neve, num significado de eternidade. Olhos como chama de fogo, ou seja, onisciência. Pés como bronze numa fornalha ardente, pureza. Voz como som de muitas águas, poder. E na mão direita, com 7 estrelas, domínio sobre a igreja, os candelabros, a igreja, e as estrelas, os anjos dessas igrejas. Boca com a espada afiada de 2 gumes, julgamento. Face como o sol quando brilha em todo o lugar, glória. Então, nesse momento de Isaías, descreve como o sofredor um broto, um renovo, uma raiz
de uma terra seca, mas que em João aparece com o esplendor da glória do sofrido que morreu, que foi sacrificado, que ressuscitou, que volta para a sua glória eterna e intercede e mantém o domínio de todas as coisas, na plenitude da sua grandeza, da sua eternidade e do seu poder. Então, nesse Deus que a gente crê, como o Deus que Isaías apresenta, é o mesmo Deus que a gente crê, que João também apresenta. Desde as suas dores, a sua glória, assim como José, que sai de um poço para o trono, o Senhor sai de um momento de sofrimento, numa visão, numa realidade humana, e parte para a sua glória. Essa dimensão do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, é exatamente isso que a igreja aguarda. Aguarda a sua segunda vinda, como rei, como sacerdote, encerrando em si todas as virtudes de grandeza, de onisciência, de glória e poder. Então, a gente tem na Bíblia esses dois lados, esses dois retratos do Senhor Jesus Cristo. O seu lado humano, sofrido em nosso lugar, que nos purifica pela grandeza da sua morte e do seu sangue, da sua ressurreição e glorificação, e o seu estado na dimensão da plenitude de glória que a igreja aguarda a segunda vinda para reinar, para julgar, para seu sacerdócio real. Que a grandeza do Senhor tenha sempre espaço na nossa vida para nós o louvarmos, engrandecermos e termos na unidade do Espírito de Deus, na grandeza do amor de Deus, na sua graça, a vida, a paz, a harmonia e a eternidade em si só, por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.